HL História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul aqui do Brasil para o extremo norte, a oriente, a ocidente, para o coração do Paritinha. Nós ficamos então um tempinho sem trazermos episódios sobre a cultura nos campos de cima da serra, porque dependemos assim da disponibilidade das pessoas, das autorizações e tudo mais. Então, a partir de agora, nós traremos assim um bloco, digamos assim, sobre, nessa websérie, a cultura nos campos de cima da serra, sobre os escritores e artistas que fazem parte da Academia Vacariense de Letras, AVL, Academia Vacariense de Letras. Então, a primeira entrevistada será a presidente ou presidenta, como queiram, da Academia Vacariense de Letras atual, né, que foi empossada agora, mês passado, faz poucos dias que ela assumiu e já está bem atuante aí, a Milena da Mota Paim Silveira. Muito bem. A Milena vem a ser a esposa do fundador da Academia Vacariense de Letras, o professor Edgar Silveira, que muitas pessoas conhecem como professor de História. Eu até entrevistei ele como professor do Instituto Estadual Irmão Getúlio. Quando nós contamos a história da escola Instituto Estadual Irmão Getúlio, nós entrevistamos então o professor Edgar Silveira como professor daquela escola. E ele então é o fundador da AVL, Academia Vacariense de Letras. Por que ele fundou? Qual foi assim, de onde surgiu a ideia? Então, na verdade, a ideia surgiu porque a Vera Lúcia Maciel Barroso, do município de Santo Antônio da Patrulha, que faz parte da Academia de Letras de Santo Antônio da Patrulha, ela o questionou em um dos eventos, porque Vacaria, que é uma cidade maior que Santo Antônio da Patrulha, não tem uma instituição como uma academia de letras, né? E aí o professor ficou se questionando, achou interessante, começou a comentar com pessoas, né? E veio a fundar, juntamente com o auxílio de outras pessoas, como por exemplo a professora Arlene Abreu, que era a presidenta da Academia Vacariense de Letras até o mês passado. Muito bem. Então, nós vamos nesse primeiro episódio, entrevistando a Milena, que é a presidente atual, né? Nós vamos mostrar aí a lista dos acadêmicos, o objetivo e finalidades conforme o estatuto, né? E também nós já vamos entrevistar a Milena como escritora, porque a Milena, ela é uma romancista. Ela já publicou 2 romances. O primeiro foi O Mordomo e o segundo foi Com Qual Deles Eu Fico, que ela diz que a pretensão dela era fazer um romance adulto, mas acabou que os adolescentes, caiu no gosto dos adolescentes, né? Com Qual Deles Eu Fico, e então muitos adolescentes estão lendo o seu livro, que é aí muito interessante. Então, a Academia Vacariense de Letras foi fundada em 27 de abril de 2022, na rua 3 de dezembro, número 75. Esse ano ela conquistou uma sala, antigamente ela utilizava uma sala no Semax, né, emprestada do Semax, que fica lá em frente ao batalhão, e agora quando a Milena assumiu como presidente, também aconteceu que a Unifacvest
emprestou, né, providenciou uma sala para a Academia Vacariense de Letras, né, no Jardim dos Pampas. Muito bem, então já está aí com uma outra sala, porque aquela sala não foi mais possível ser utilizada no SEMAX e agora já está em novas instalações. Muito bem. A Milena, quanto a Milena, nós podemos dizer que ela tem 23 anos, é muito jovem e já publicou 2 livros, 2 romances. Ela é professora de educação especial, que a gente chama AEE, e séries iniciais. A formação dela foi na Escola Duque de Caxias, ensino fundamental, a escola municipal. Depois, Instituto Irmão Getúlio, ela fez o magistério, fez pedagogia pela Unopar, pós em educação inclusiva, uma pós-graduação, e atualmente ela cursa o mestrado em Letras e Cultura pela Universidade de Caxias do Sul. Muito interessante, uma menina tão jovem, já tão estudada, já com 2 romances publicados. Podemos dizer aí que a presidente da AVL é muito precoce, né? A Milena é muito precoce, com 23 anos, né? Olha, fico muito feliz, assim, dos jovens estarem tão atuantes atualmente. Bom, eu tenho entrevistado aí, né, vamos dar a mão à palmatória, eu tenho entrevistado jovens maravilhosos, né? Toda a websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, o módulo 1, que é a educação básica, eu entrevistei jovens maravilhosos, ex-alunos das escolas, fantásticos. Me lembro também que entrevistei uma jovem professora, a Marília, que é professora de História, Marília Baldin, que foi minha aluna, inclusive, e quando eu me aposentei, ela assumiu as minhas turmas de História na Escola Padre Efrem. Então, assim, tem uns jovens, assim, fantásticos, né? Nós também entrevistamos pelo Jardim América um jovem aluno que agora está cursando pedagogia na UPF e que segue o nosso canal, o Gustavo, né? O Gustavo Dremer, ele é muito precoce também, assim como a Milena, né? Ele é mais jovem que a Milena, está fazendo pedagogia, mas ele é muito interessado e está assistindo todos os episódios relativos à educação. Então, assim, eu quero parabenizar os jovens, esses jovens aí que estão adentrando pelo mundo profissional com todo o empenho, né? Que é o caso da Milena, do Gustavo e de tantos outros, né? Que eu entrevistei e quero agradecê-los, assim, foram entrevistas maravilhosas. Assim como será com a Milena, né? Uma entrevista maravilhosa com uma jovem precoce que toma posse como presidente de uma academia, mesmo sendo de um município pequeno, mas o nosso município em extensão e em produção de alimentos é imenso, né? E o nosso município é considerado a rainha do Planalto, é uma verdadeira metrópole aqui para os campos de cima da serra. Então não é pouca coisa não, né? São 24 membros da Academia Vacariense de Letras, né? E nós, assim, temos muito orgulho, né? Viemos a participar. Ano passado, né? Participei da antologia número 4. A AVL tem 4 antologias, agora esse ano sairá a 5ª antologia. O nome da antologia da AVL é Araucária, né? Eu tenho o prazer aqui já recitei várias vezes essa poesia que eu fiz, especialmente como um presente para Vacaria, porque essa poesia Prenda Solitária eu fiz, é a primeira que eu faço
a primeira poesia que eu escrevo no estilo tradicionalista. E eu fiz questão de trazer todos os símbolos gauchescos aqui dos Campos de Cima da Serra, em especial de Vacaria, né? Cafezinho de leitura, HL História Legal. Quarta Antologia Araucária, Print Story 2024, Poesia Prenda Solitária, Isabel Carneiro de Almeida. Então eu vou ler para vocês a Prenda Solitária e eu gostaria que vocês prestassem atenção que a gente conta uma história, a gente coloca um fundo romântico, conta uma história, mas tem toda a simbologia do tradicionalismo gaúcho. A intenção foi essa, né? Eternizar a tradição gaúcha em uma poesia. Então, Prenda Solitária. Ao amanhecer, todos os dias, ela recebe a visita das curicacas, que lhe fazem companhia. Eu amo as curicacas, eu adoro subir a colina ali, caminhar e ir até um terreno baldio assistir as curicacas. Me inspirei nelas e as coloquei aqui para eternizar. Ao cair da neblina fria da manhã, quando o sol se levanta, ela sobe a colina e de longe avista o pingo, o cusco e os pássaros que lhe fazem companhia. Ao olhar para o céu de imenso anil, avista o voo da ave agralha azul. Mas que inveja da liberdade dos bichos aqui do sul. Ao contemplar os raios solares que banham o pinheiro araucária, como luzes que lembram o fogo da paixão que a fazem escrava. Os campos de cima da serra, lugar ermo e delimitado por dois caudalosos rios que correm por entre escarpas, o das Antas e o das Pelotas. Inexpugnável fortaleza, onde a prenda princesa espera pelo ser amado. O moreno alto dos olhos escuros que inspira o seu coração apaixonado. Com seu vestido azul, branco e todo rodado, embrulha o chale rosa embrulha suas costas, cobrindo o frio da solidão que deixa o seu namorado. Ao ouvir o seu longo assovio, semelhante ao minuano, sobe a colina, abre a porteira e por onde entram 80.000 vacas, trazendo consigo a Nossa Senhora da Oliveira. E a moça à noite avistando o cruzeiro do sul, e a lua sua companheira, sonha com seu vestido branco todo bordado, com fitas e rendas, casando-se com o peão amado. Na catedral de Pedra Moura, o moreno sério e reservado, que vive pelos campos pensando na vida, olhando as rodelas, saindo do cigarro de palha há pouco enrolado. Seus companheiros são o laço, a faca de prata, o boçal e o chapéu de feltro dobrado. É nos campos de Vacaria que essas duas almas gêmeas se encontram e um profundo amor impossível vivem suspirando por esses pratos. Muito bem. Escrevi em 20 de agosto de 2023 essa linda poesia e foi publicada no ano passado, então, na Araucária, na quarta Araucária da AVL 2025, tá? Então, a antologia é um livro que tem vários textos, tem poesias, tem desenhos, tem ilustrações, e então a AVL, ela tem tanto escritores como desenhistas, como artistas, né? E então, assim, eu acho muito lindo isso, né? Prestigiar não somente os escritores, mas também os ilustradores, aquelas pessoas que contam histórias com desenhos, né? Que eu acho fantástico, né? Como é o caso do senhor Ronaldo, né?
que é muito famoso, né, com as suas caricaturas e suas histórias em quadrinhos e tudo mais. Então, nós traremos as capas de todas as araucárias, das 4, né, e nós teremos, então, o lançamento na Feira do Livro da quinta antologia, né? E nela, então, nós traremos a poesia, né, a minha poesia Carrossel da Vida, que ganhou o 2º lugar, O Mundo sobre o Olhar Feminino, do 30º Núcleo CEPERS. Nós podemos ler também o Carrossel da Vida, pensando nesta vida como um carrossel. Eu girei e quase arremessei essa bola de defesa contra a vida. Esses cavalos brancos de madeira parecem de verdade, como cavalos baios cavalgando sobre areia quente. E o mar não esqueceu de vir beijar a areia, tentando iludir-se que a vida é feliz, esquecendo-se da saudade desse lugar como era antes. Hoje a praia, povoada, com essa gente, tentando esquecer da paz que existia antes. Vendo essa vida como um carrossel, percebendo só os sorrisos e não lembrando dos olhares tristes e vazios. Cada um tenta agarrar-se a uma ilusão. Não sei como conseguem, a corrida do ouro não cessa nunca, e as coisas tão bonitas se sentem inseguras. As árvores já não são tão verdes, o luar já não é tão dourado, o céu não é mais tão azul, o mar não é tão incolor como no passado. Muito bem, Carrossel da Vida foi inspirado em Itapema, foi escrito por mim em 1980, agora ganhou um concurso, apresentei assim sem a pretensão, realmente não houve pretensão. Fui participar, né, do 30º Núcleo CEPERS, que é o sindicato que luta pelos nossos direitos há tantos anos, né? Então eu gosto de colaborar de todas as formas que eu posso com o sindicato, né? Porque é uma luta constante pela valorização profissional dos educadores, né? Então, a Milena é professora e eu percebi que o fundador é professor e é marido dela. Não é por isso que ela foi eleita presidente, né? Outras pessoas poderiam ter sido eleitas, são 24 membros, né? Mas a Milena é uma menina assim que ela tem muita atitude e ela merece estar no lugar e ela já está aí movimentando bastante. Ela tem gás, tem energia, já está movimentando bastante. Nós tivemos aí um evento do crochê na Biblioteca Pública, com parceria da Belan, desculpe se eu esqueci de alguém, né, da Biblioteca Pública, da Belan, e mais algumas pessoas e empresas que ajudaram. Me desculpe, mas não fui eu que organizei, então não lembro de todos. Eu queria também participar, mas eu não consegui, né? Eu mandei ali a minha participação nas pílulas, né, que ela ia entregar, que são frasezinhas, né? Não lembro agora, mas é Pílulas de Sabedoria, né, o nome. Ajudei com aquilo ali, ajudei a divulgar também, divulgando no Instagram o evento do crochê, né? Quero parabenizar a todos, é uma excelente e bela iniciativa, né, da Academia Vacariense de Letras. E que mais que eu queria dizer? A Milena está assim bem atuante, já tem uma agenda para nós nos reunirmos diversas vezes para fazermos eventos pelo menos uma vez por mês da AVL, divulgando, né, os escritores, os artistas, as pessoas que estão colaborando com a cultura nos campos de cima da serra. Nós não poderíamos deixar de trazer os escritores da AVL na websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra, porque a proposta é justamente essa, é trazer essas pessoas que não estão sendo divulgadas lá no tradicionalismo, não estão sendo divulgadas
em outros setores, então eles têm que ser divulgados como produtores culturais que são, né, de diversas ordens. Então a nossa ideia é trazer esses escritores, trazer artistas e também, né, queremos ainda futuramente, se conseguirmos contar a história do ateliê livre, né, do artesanato também, que tem ali no mercado público, que é uma entidade muito importante para a vacaria, muito atuante, que cultua, né, a cultura, porque artesanato é cultura, as obras de arte produzidas pelo Ateliê Livre, pelos artistas do Ateliê Livre, também é cultura, e nós precisamos divulgar a cultura de Vacaria e mostrar que, além de ter uma cultura forte como a tradicionalista, nós temos também vários outros estilos, né? A cultura é tão forte que ela adentra por outros estilos para além do tradicionalismo, né? Então nós temos escritores, a Milena é romancista, nós temos poetas, poetisas e romancistas, por exemplo, como temos ali o livro Os Cânions do Fim do Mundo, do escritor Bolívar, que virá também, claro. A Laurita Baldi, nós temos ali Um Olhar na Madrugada, foi um dos romances que ela fez, que ela escreveu, que é excelente esse romance. É tão bem escrito, tão bonito esse romance da Laurita Baldi, que a minha irmã, que já é falecida, Ivone, ela não era muito adepta à leitura, mas eu emprestei o romance para ela ler. Ela gostou tanto que ela leu 2 vezes o romance. Então eu fiquei muito feliz assim que eu consegui proporcionar isso para minha irmã. Fica aqui, né, uma homenagem para minha irmã. Desculpem, mas eu realmente me emociono, e quanto mais a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais emotivo, né? E nós trouxemos aqui também o livro aqui é do Edgar, justamente do Edgar Bueno Silveira, que é o fundador, né, da academia, né, de versos, prosas e cantigas, né? E tem aqui o Frigorífico Vacariense, que é um livro de história, né, que é o resultado da minha dissertação. Aqui nós temos também a antologia da Bars, a internacional, onde nós publicamos a poesia El Duelo, o Duelo, né? Aqui tem também a antologia da Bars, onde tem a Lavanda, a poesia Lavanda, que foi premiada na França, em Côte d'Azur, em 3º lugar, num concurso lusófono, né, que abrangeu todos os países lusófonos. E temos aqui também o livro do Glaucir, filho da professora Maria Nelly, que era historiadora, e ele escreveu esse Moinho de Ilusões, né, que também faz parte aí né, da história de Vacaria, né? Então, nós queremos trazer para vocês, nesse bloco, a maioria dos escritores da Academia Vacariense de Letras. Queremos trazer, provavelmente, alguns que já saíram da academia, mas que estão incluídos ainda na lista, né? Tiveram que se ausentar por motivos pessoais, mas nós queremos também trazê-los aqui, porque eles ajudaram a construir, né, essa entidade, que é muito jovem ainda, mas que está bastante atuante e que tem um propósito fundamental, que é o de divulgar a escrita, seja romance, seja poesia, crônicas, né, diversas formas, prosas, e também a escrita, a história através de desenhos, né, de charges, de caricaturas, de história em quadrinho, enfim, piadas, né? Tudo faz parte dessa arte de escrever, que é uma arte que me acompanha desde muito pequeno,
né? Desde que eu fui alfabetizada aí com 5, 6 anos de idade pelo meu tio Ariovaldo Braga de Almeida, um querido tio que faz muita falta e que nos deu muito apoio na nossa infância e que trouxe muita cultura para dentro da nossa casa, da nossa família, minha e dos meus irmãos e da minha mãe. Então, deixo vocês aí com essa entrevista, quero premiar vocês aí com essa entrevista com a Milena da Mota Paim Silveira, que é a atual presidente. Então, com a palavra, a presidente da AVL. Um grande abraço a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A cultura nos campos de cima da serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Episódio 4. Isabel Carneiro de Almeida. AVL, Academia Vacariense de Letras, foi fundada em 27 de abril de 2022, através do estatuto que a rege, o qual foi aprovado em Assembleia Geral. Conforme o capítulo 1 e artigo 1º, a associação, denominada Academia Vacariense de Letras, é uma associação sem fins lucrativos, composta por simpatizantes da literatura na comunidade vacariense, com prazo indeterminado de duração, com sede na Rua 3 de Dezembro, número 75, Centro, na cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul. E este é o seu pequeno histórico, já que ela faz parte da história recente, mas nós consideramos importante registrar a história desde seu início, porque ela é composta por 24 acadêmicos, os quais têm uma história um pouco mais antiga. AVL, Academia Vacariense de Letras. Sua finalidade, segundo o artigo 2º, é: primeiro, a valorização e promoção da literatura produzida por escritores vacarienses ou que tenham ligação com a cultura e a literatura local. 2, 3, 4 e 5. O apoio e incentivo a novos escritores que queiram participar e colaborar com o grupo, a divulgação da cultura e, consequentemente, estímulo ao prazer da literatura. Estas são as principais finalidades, né? E no estatuto, então, aí tem toda uma organização, né, como funciona a AVL. A gente quis citar apenas os mais importantes, os mais evidentes. Então, para o canal YouTube HL História Legal. AVL, Academia Vacariense de Letras. A congregação, apoio, prestígio e valorização de escritores, pesquisadores e artistas plásticos em geral. O desenvolvimento de projetos específicos que atendam aos itens anteriores. Parágrafo 1º. A atuação da Academia Vacariense de Letras é pautada por sua independência e isenção de qualquer vínculo institucional, político-partidário, religioso ou discriminatório. Artigo 3º. No desenvolvimento de suas atividades, não fará qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião. Essas, então, são as principais finalidades da Academia Vacariense de Letras. Para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. AVL, Academia Vacariense de Letras. Autores da AVL. Para o canal YouTube HL História Legal,
do Regional para o Universal. Autores da AVL: Albano Bandeira, Ana Luísa Fernandes dos Reis Luz, Arlene Medeiros de Abreu, Bibiane Ferreira Borges, Bolívar Soares, Bruno Valtric Menin, Cristiano da Silva, Edgar Bueno Silveira, Fábio Vieira Paim, Flávio Camargo, Graciele Boeira de Vargas, Guilherme Ferreira Marques, Isabel Carneiro de Almeida. Autores da AVL: Juliana Tonini, Laurita Baldi da Silva Neri, Marcos Martelo da Silva Júnior, Marli Borsoi Pereira, Milena Paim, Nilva Miquelon, Poliana Zamboni de Jesus, Rafael de Oliveira Ferreira, Rafael Grazel, Ronaldo Cunha Dias, Rosângela Aparecida Amaral de Santiago e Tatiana Roveda Bisotto. Autores da AVL: para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Entrevistada: tem 23 anos de idade, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, presidente da AVL, Academia Vacariense de Letras, escritora de romances, professora de AAEE, ou seja, Educação Especial, e séries iniciais. Fez o curso normal no Instituto Estadual Irmão Getúlio, graduada em Pedagogia pela Unopar, pós-graduada em Educação Inclusiva, cursa o mestrado em Letras e Cultura na Universidade de Caxias do Sul. Estamos falando de Milena da Mota Paim Silveira, presidente da AVL. Canal YouTube HL História Legal. Milena da Mota Paim Silveira, presidente da AVL, Academia Vacariense de Letras. Tomo 1. Antologias da AVL. Primeira antologia da AVL, Academia Vacariense de Letras, ano 2022, editora Gráfica Garcia. Então, nós apresentamos aí a foto do acervo da AVL com a primeira antologia, com uma capa lindíssima. O nome da antologia é Araucária, né? Todas as antologias têm o nome Araucária, da Academia Vacariense de Letras, que a araucária se refere ao pinheiro, né? A árvore incrível que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que faz parte da simbologia das tradições gaúchas, né? Que é o pinheiro que dá o pinhão, um fruto maravilhoso, que todos nós gaúchos apreciamos. E então está aí essa belíssima capa da antologia número 1 da Academia Vacariense de Letras, onde tem alguns símbolos, né? Um galho de árvore, 2 curicacas e a igreja, a catedral, como nós chamamos carinhosamente, Catedral de Pedra Moura, né? São os símbolos aí de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, a catedral, as curicacas e o pinheiro araucária. 2. Antologia AVL. Então, a segunda antologia da AVL, ano 2023, editora gráfica Print Story. Tem aí uma belíssima capa, então foi colocado uma arte, né, representando o pinheiro araucária. Eu acredito que foi fotografado e feito uma arte em cima da fotografia, né? Lindíssima. A araucária, então, é esse pinheiro, uma árvore
que eu acredito que está aí no Rio Grande do Sul. Agora vou ter que me recordar dos meus conhecimentos de geografia, mas é muito mais do que centenária, né, essa árvore araucária que produz pinhões e que é semeada pela gralha azul, né? A gralha azul leva os pinhões e semeia, de onde vem então essa belíssima árvore que é uma força da natureza e produz frutos deliciosos, maravilhosos e nutritivos. Então, nós temos aí a capa da segunda antologia da AVL. Terceira antologia da Academia Vacariense de Letras, ano 2024, editora gráfica Print Story. Então, ali tem, na capa, né, tem o desenho de uma floresta de araucárias, né? Então, a gente vê que são várias araucárias, uma estrada. É muito lindo essa capa é lindíssima, né? Da terceira antologia da Academia Vacariense de Letras. Aparece então ali uma cerquinha muito comum no interior aqui de Vacaria, né? A gente chama de sítio, no sítio, né? Ou na fazenda, a cerquinha feita de caules aí de árvores com arames farpados, né? Então antigamente, então isso era em todo o território do Rio Grande do Sul, na parte de interior, se usava esse sistema aí, né? Até para demarcar as fronteiras entre um vizinho e outro, havia essa cerquinha, né? Então é muito simbólico, essa paisagem que tem aí, é muito tradicional aqui nos campos de cima da serra. E a quarta antologia AVL, ano 2025, essa eu participei, então, porque eu entrei no ano de 2025 na Academia Vacariense de Letras. A editora é Gráfica Print Story e a capa, então, foi feito um desenho estilizado de uma araucária, né? Tem o sol e acreditamos que aquelas aves voando ao longe sejam as curicacas, né? Lindíssimo esse desenho estilizado da quarta antologia vacariense de letras, representando aí um símbolo muito importante para a vacaria, que é a araucária, o pinheiro araucária, de onde provém os pinhões, e foram semeadas pelas gralhas azuis, e é assim uma árvore que é uma força da natureza. Cultura nos Campos de Cima da Serra, tomo 2. Produções próprias da Presidente. Então, agora nós vamos trazer a produção da escritora Milena, né, que é a atual presidente da Academia Vacariense de Letras, para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, romance, O Mordomo, né? Autora do livro Milena da Mota Paim Silveira, ano 2022, editora gráfica Garcia. A foto aqui é de minha autoria, Isabel Carneiro de Almeida. A Milena está segurando o livro Mordomo, né? Enquanto estamos a entrevistando. E então ela, na entrevista, ela vai falar como foi a criação dessa obra em 2022, o seu primeiro livro publicado. Então, aqui, outro romance, né? A Milena da Mota Paim Silveira é uma escritora de romances. O ano da publicação é 2024, a editora Print Story. Com qual deles eu fico? É o título, né? É um título que remete a adolescentes, né? Mas ela me disse que é um livro para adultos, mas que caiu no gosto
dos adolescentes também, porque estão aí na fase do namoro, né? Muito interessante. Então, né, tem a capa do livro ali, com qual deles eu fico, que é também a criação da autora Milena, que vai, na sua entrevista, discorrer o seu processo de criação, como é que ela veio a criar esses livros e como que ela adquiriu essa vontade de escrever romance, né? Que não é tão simples assim. Então, é bem interessante essa entrevista com a Milena, está imperdível. Ela fala sobre o processo criativo, sobre como surgiu essa vontade de escrever, e eu achei muitíssimo interessante a história dela. Então, a foto aí é de minha autoria, Isabel Carneiro de Almeida. Essa foto é enquanto ela segurava o livro, né, durante a entrevista. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então estamos aqui no Casa Blanca para fazer uma entrevista com a Milena acerca da fundação da Academia Vacariense de Letras e o processo de criação dessa escritora que faz parte então da academia desde o início da academia, né, Milena? Então, Milena, pode se identificar. Então, olá a todos. Meu nome é Milena da Mota Paim Silveira, tenho 23 anos. Eu iniciei meus estudos na Escola Municipal Duque de Caxias, fiz todo o meu fundamental ali. Depois eu fui para o ensino médio, onde eu fiz magistério no Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio. Finalizei ali na pandemia, em 2020. Depois eu fiz estágio também em pandemia, foi meio online, meio presencial, ali no Pacífico, mas foi uma experiência bem divertida. Logo no mesmo ano que eu fiz o meu estágio no magistério, eu já iniciei a faculdade em pedagogia na Unopar. Passei no concurso público municipal, comecei a atuar na Escola Coronel Avelino, atuo lá até hoje. Iniciei com séries iniciais, hoje eu estou atuando na Sala de Recursos, no AE. Fiz, né, antes de entrar no AE, evidentemente, a minha pós em Educação Inclusiva, que me permitiu estar hoje na Sala de Recursos. E atualmente estou cursando mestrado na UFS em Letras e Cultura. Eu estou no 2º ano. Olha, muito interessante. E você poderia nos contar, então, como foi fundada a AVL, quem teve ideia, né, o porquê que foi fundada a Academia Vacariense de Letras? Sim. Dá para se dizer que a mente por trás da Academia Vacariense de Letras foi o Edgar Bueno Silveira. Ele, numa conversa, há muito tempo atrás, antes da pandemia ainda, com a Vera Lúcia Maciel Barroso, lá de Santo Antônio da Patrulha, ela questionou ele por que a academia... Ela questionou ele porque que em Vacaria ainda não tinha uma instituição desse tipo, porque em Santo Antônio da Patrulha, que é uma cidade menor, com menos poder aquisitivo, menos população, né? Eles já tinham lá o Grêmio, acho que é Grêmio Patrulhense de Letras. Eles já tinham lá o Grêmio Patrulhense de Letras e foi questionado por que Vacaria não tinha isso, né? Uma instituição que abrangesse artistas locais. Então o Edgar ficou com aquela ideia na cabeça, mas aí veio a pandemia e estragou planos de muita gente, né? Sim. Então ficou um pouco esquecido aquilo. Quando em 2022 estava finalizando a pandemia, né? Então ele teve a ideia de entrar em contato com algumas pessoas que já eram nesse meio, que foram as pessoas, assim, eu digo que a matéria-prima da Academia Vacariense de Letras. Então ele convidou também a professora Daliana Cassaro, que eles eram colegas do irmão Getúlio, são até hoje, e a prof. Arlene Medeiros de Abreu, que foi a nossa primeira presidente depois. Então esses três se reuniram e foram citando nomes de possíveis membros, né? Então surgiram ali os 11 membros fundadores da Academia Vacariense de Letras que publicaram o nosso primeiro livro. Então depois tu vai fornecer para nós a lista e daí a gente coloca os 11 fundadores, né? E como funciona então a AVL? A Academia Vacariense de Letras é um grupo de escritores, de artistas, de intelectuais
que se reúnem para escrever, para mostrar a sua arte, né? A gente mais voltado para a escrita, a gente fala mais sobre escritores, mas de modo geral, nós temos cartunistas, temos desenhistas, às vezes tentamos ter algum vínculo com música, enfim, outras formas de expressão. Mas, de forma geral, atualmente é mais voltado para a escrita e um pouco para a ilustração também. Então, essas pessoas se reúnem, pessoas que têm esse gosto pela literatura, e publicam anualmente uma antologia, né, que é um conjunto de obras, um conjunto de textos que vai ser publicado em um livro. Todo ano a gente realiza isso. Tanto que o nosso primeiro livro, Araucária, a primeira antologia da Academia Vacarense de Letras, ele é o mais fininho, né, comparado aos outros. Os outros têm mais ou menos a mesma quantidade. Esse aqui foi da nossa fundação, né? Depois o segundo, o terceiro e o quarto, que é o que nós temos, já tem um volume um pouquinho maior, porque foram entrando outros membros, né? Então, anualmente é feito essas tiragens de exemplares. E o nome é sempre Araucária? Da onde que veio o nome assim? Como surgiu, tu lembra? Deixa eu pensar. Eu lembro que a gente estava numa discussão ali sobre qual seria o nome. Teria que ter um nome expressivo, né? E a gente ficou, até meio que na brincadeira, sugerimos o nome Curucaca. O professor, o Dr. Ronaldo que nos sugeriu esse nome, né? A gente achou meio assim, diferente, né? Aí eu não me lembro até quem que deu a ideia da araucária, e é uma árvore símbolo aqui da região, né? Maravilhosa, né? Aí ficou o nome, todo mundo gostou, todo mundo concordou. Aí até a minha ideia naquela época era que todo ano tivesse um nome diferente, né? Então, sei lá, cada ano, por exemplo, cada ano tivesse o nome de um símbolo de vacaria. Mas aí a gente conversou e disse, não, vamos deixar a araucária, né? Vai só mudando como se fosse uma coleção, né? Só vai mudando ali segunda, terceira, quarta, quinta antologia. E foi muito interessante porque posteriormente nas feiras do livro já encontrei pessoas que me disseram que conheceram tipo o Araucária 2, por exemplo. E daí eles pensaram, mas se tem o Araucária 2, tem que ter o Araucária 1. Então já foi acabando virando um marketing, né? Porque as pessoas sabiam que tinha aquele, mas já tinha outros antes dele, né? Então, a princípio, a nossa ideia é que fique com esse nome. Foi um nome bem significativo pra gente. Bem importante, né? É um símbolo de vacaria, né? Sim. Bom, e como é que vocês foram, então, agregando os acadêmicos, que hoje são 24, né? Isso, atualmente são 24. No início, como eu falei, tinha 11 membros fundadores. Foram essas 3 pessoas ali, o Edgar, a Dariana e a Arlene, que selecionaram algumas pessoas. Cada um foi escolhendo alguns que eles tinham conhecimento, que sabiam que gostavam de escrever, alunos atuais, ex-alunos, ali no caso de todos eles, na verdade, né, que os 3 são professores. A Arlene já é aposentada, mas enfim, sempre carrega ali uma grande bagagem, né? Sim. Ou pessoas conhecidas, né? E daí naquele ano a gente não chamou mais pessoas além daquelas porque a gente estava começando, estava se organizando, né? Claro. Então eu lembro que a gente iniciou depois. E até aprendendo o que é uma academia também, Exatamente. né? Porque não é fácil começar nada, né? Procurar editoras, procurar gráfica, foi tudo novidade, né, pra gente. Hoje já é bem natural, porque já estamos nos encaminhando para a nossa quinta antologia, então nós já estamos sabendo Já decorar e adquiriram um certo know-how, né? Isso, mas naquela época nós estávamos meio receosos de como é que ia ser, né? Sempre tem aquele medo de... Porque aqui em Vacaria não tem gráfica, não tem editora, né? Então teria que ser algum local de fora. E o medo de você contratar alguém e na verdade não ser real, eles, né? A gente sempre tinha essa preocupação. A gente tem muita preocupação, né? Exatamente. Eu então, mesma, agora quando eu fui publicar, eu entrei numa verdadeira noia, assim, né? Porque eu aceitei daí publicar e depois que eu aceitei eu disse, mas e será que é verídica mesmo, editora? Aí comecei a pesquisar e ainda bem, né? Daí encontrei um autor aqui em Vacaria que estava lançando também um livro e aí eu consegui confirmar. Então, assim, é bom a gente alertar as pessoas que elas têm que olhar bem antes de aceitar. É muito fácil, né? Um calote, né? Tem muito tipo de calote, né? Sim. Muito. E de editora também é bem comum atualmente, Pois infelizmente. Então a gente não quis arriscar e chamar muita gente, porque a gente não sabia o que estava acontecendo ainda, né? Sim. Mas deu tudo certo, daí passou a Feira do Livro, a gente abriu um processo de selecionar novos membros, né? A princípio a academia preza por indicação. Sim. Porque já aconteceu muitos casos de vir uma pessoa aleatória do nada ali querer entrar, a gente concordar com a entrada dela, ver que ela tinha talento, enfim.
e no final ela participar uma ou duas vezes e desaparecer, não gostar mais, sei lá, sabe? E daí é uma coisa que prejudica, né, o nosso grupo, porque a gente quer reunir pessoas engajadas nesse movimento e daí as pessoas vão, parece que por muita curiosidade, no calor do momento, e depois desiste. Então a gente preza por a questão de indicação. Quando alguém está indicando essa pessoa para entrar, ela já vai vir com um olhar diferente do que se for uma pessoa que... Tem uma informação, no caso. Sim. Né? Tem uma informação sobre a pessoa. Já conhece, né? Então, qual a importância de uma academia de letras, em especial para a Vacaria e os campos de cima da serra? Porque assim, ó, você sabe que a nossa cidade aqui é considerada a rainha do Planalto, né? Sim. Então ela é uma verdadeira metrópole para os campos de cima da serra, porque ela acaba, digamos assim, resolvendo necessidades de vários municípios em volta dela. Então, qual é a importância, né, de ter uma academia aqui na região? Sim, justamente por essa questão de ser um exemplo, né? Como tem várias cidades menores aqui ao redor, podem se espelhar no que está acontecendo aqui em Vacaria, né? E para a questão de divulgação de cultura, questão literal, da literatura, né? Enfim, é muito importante, porque a gente vê que as pessoas, se tem dados de que as pessoas estão lendo muito ultimamente, mas não que sejam necessariamente livros, né? Com as redes sociais, com Instagram, Facebook, com o celular, no geral, o que ele proporciona para a gente acaba lendo muito, mas tem uma discussão sobre isso é uma leitura de qualidade, né? Então, essa discussão é importante, né? Pois é. Ontem até a gente comentou com o professor Flávio a respeito dessa quantidade de leitura que se tem, né, em termos digitais e muito pouco com o livro físico, né? Será que isso é de qualidade? Sim. Será que a gente teria que aumentar, por exemplo, a leitura em e-books, pelo menos, né? Isso aí se pensar, mas ainda aí muda o formato, né? Mas pode ser a mesma leitura. Nós temos um dos nossos livros, acho que é o quarto, eu acho. Ele tem a versão em e-book também, que foi por causa do projeto. Mas ele tem toda aquela discussão de quem é que gosta, quem é que não gosta, enfim, mas é o mesmo livro, né? O mesmo conteúdo. Só que se tem coisas, às vezes, que você vai ler nas redes sociais, que vai saber quem está escrevendo, vai saber a forma como está escrevendo, está utilizando corretamente as regras do português, ou enfim, qual que é a mensagem. Porque não se fala só em regras, né? Hoje no mestrado ali de letras, eu vejo que a arte na literatura é muito complexa de se analisar, sabe? Às vezes existem livros assim que a arte faz isso, ela nos abre horizontes, né? Então, assim, tem livros que não tem pontuação nenhuma. E aí que está a magia do autor em fazer você ler um livro sem pontuação nenhuma e você colocar aquela pontuação, sabe? O que aquilo significa? Estou dando um exemplo, né? Então, sim, mas tem até clássicos assim, né? Sim. Autores clássicos. Mas aí eu digo assim, coisas no Facebook, às vezes, enfim, conteúdo que às vezes que não agrega. E as pessoas estão lendo talvez muito mais esse tipo de conteúdo que não agregue do que um livro, uma coisa que vai te passar alguma informação de fato, né? Que tem uma procedência, né? Exatamente. Claro que também nós temos livros de entretenimento, né? Eu também escuto muito isso no mestrado, mas ele vai ter todo um embasamento também, toda uma estrutura atrás dele, né? Tem essa diferença entre livros, romances literários, obras literárias, livros de entretenimento, e daí vai ter o livro de pesquisa, textos de pesquisa, enfim, né? São pontos diferentes, mas são todas literaturas bem estruturadas, né? Então, acho que a academia vem para nos oferecer um pouco disso, né? Claro que aqui nós não exigimos formação nenhuma dos nossos escritores, dos nossos membros, né? Não exigimos ter uma graduação em letras, ter um mestrado, ter nada. Então, a pessoa tem que ter essa paixão por ler e por escrever. Claro que a gente cuida do que vai vir nos nossos livros. A gente revisa, a gente já deu conselho, já teve escritor que foi publicar um poema e a gente já conhecia, a gente conhece a escrita de todo mundo que está aqui dentro, né? E a gente olhou e disse, não, mas fulano aqui escreve muito melhor do que isso, vamos lá conversar com ele e dizer para ele dar uma olhada de novo nesse texto, nesse poema, nesse conto, enfim. Então, a gente preza por essa qualidade. Então, vem para mostrar que a arte, os escritores, a literatura está próxima da gente. Porque muitas pessoas, às vezes a gente vai contar, nós temos a Academia Vacaria de Letras, eu sou escritora,
nossa, existe escritor em Vacaria, existe isso em Vacaria, parece que é uma coisa tão longe, né? Parece mesmo. E eu não sabia que tinha tantos assim. Pois é, nem eu. Parece que é só famosos, né? Que a gente não prioriza às vezes o que está ali perto da gente. E a academia vem para isso, para priorizar autores locais, para priorizar artistas locais que estão próximos da gente, que às vezes escrevem tão bem quanto famosos best-sellers, enfim. Então é para valorizar essa cultura que está próxima da gente, né? Às vezes não são valorizados, né? E tem uma escrita, às vezes até superior, que outros que hoje estão famosos devido a um marketing digital. Sim. Né? Ali um ponto que eu fiquei percebendo ali, quando tu falou entre escolher o livro digital e o livro material, que é o publicado, que é feito de papel, geralmente. Aí eu me lembrei assim, as crianças, né? Você que trabalha com crianças, tem livros que são verdadeiras obras de arte, né? Por exemplo, um castelo mal assombrado, aqueles que você abre e se forma o castelo, né? Que é feito todo de dobraduras, né? O Castelo das Princesas, da Barbie, né? Então são livros assim que até na Feira do Livro fazem muito sucesso, porque as pessoas abrem e ele se forma, né? Toda uma paisagem ou uma construção, enfim, ou até um personagem, né? Então, para criança, qual que tu acha mais indicado, digital ou material? Eu fiz uma apresentação bem recente sobre isso no mestrado também. A gente, claro, tem muitos benefícios do livro físico. Sempre tem essa discussão entre livro físico e digital, né? O que é melhor. Eu sou uma pessoa que eu defendo os dois lados. Mas assim, para criança, até a questão assim do folhear, né? Quando você é pequenininho, ter essa habilidade de folhear, tudo isso só o livro físico que vai te mostrar. Hoje a gente tem, eu nunca vi, comentaram já comigo que existem livros digitais interativos. Então você vai lendo, você vai clicando, as coisas vai aparecendo, né? É como se fosse isso no livro físico, né? Já vi isso, só que é outra forma, né? Então ali vai ter, você vai estar colocando a criança mais em telas, né? Que não é uma coisa muito recomendada. Então assim, eu acredito que para criança o livro físico é insubstituível. E muita gente tem essa questão de, não deixa ele mexer porque ele vai estragar, mas livro é para ser manuseado, né? Claro. E se for estragado, fazer o quê? Ele foi usado, então ele veio pro propósito dele, ele concluiu o propósito dele, né? Mas, claro, assim, no livro digital, eu tenho toda a questão da economia do papel, né? Porque para não o gasto do papel. Isso é um fator bem importante, né? Sim. Por causa do meio ambiente, né? Da derrubada de árvores, né? A produção da celulose. Sim. Esse acho que é um dos pontos principais. E o valor aquisitivo também ali disso, né? Porque para produzir um material assim físico é muito mais custo do que você produzir um material digital, né? Então os livros, claro que esses livros mais famosos, de autores mais famosos, às vezes eu tento pesquisar às vezes a versão online com a esperança de ser mais barato para ser mais fácil para mim adquirir, e às vezes eles têm um preço muito próximo do livro físico, daí não vale muito a pena. Mas tem muito autor por aí que lança o seu livro em forma digital, sei lá, por R$10, enquanto o livro o físico custa 40, custa 30, enfim, né? Então tem essa acessibilidade mais fácil. Se eu compro um livro no Kindle, na Amazon ali, eu só faço um clique, paguei e já está ali comigo. Se eu compro pela internet, eu tenho que esperar ele chegar, ou tenho que ir na livraria comprar, né? Então o digital vem para aproximar, vem para trazer essa literatura mais próxima da gente. E tem um aparelho Kindle, tipo um tabletzinho, né? Ele é um aparelho próprio para leitura, então ele não tem aquela luz forte que o celular tem. Ele até tem o brilho, você pode aumentar, mas você pode deixar com zero brilho. Ele é muito parecido com papel, como se você pegasse o papel e botasse um vidro em cima. É muito semelhante, assim, sabe? Então você pode ler no sol, não tem reflexo, você pode ler de noite, daí você aumenta um pouquinho, né? A luz é bem sutilzinha. Então, ele é um material bem interessante, só que até, acho que ano passado, só tinha preto e branco. Então, você comprava, daí já não é interessante para criança também, né? Porque o legal da criança é a ilustração, chamar a atenção. Daí você tinha isso. Agora eles lançaram um que é colorido, que já está sendo mais evoluído, claro que é um mais caro também, mas assim, tem essas opções. O digital também é muito interessante para autores iniciantes, como a gente, né? Às vezes a gente não tem
sei lá, não tem apoio, não tem um valor para você investir naquilo, né? É muito difícil você iniciar no Brasil como escritor. Nossa, muito. Então, E você sempre tem que ter um outro emprego, né? Ou ser aposentada como eu. Exatamente. Que eu escrevi a vida toda, publiquei só um livro, mas o recurso foi meu mesmo, foi próprio, né? Também isso. Mas depois nós vamos chegar lá no recurso. Sim. Mas o que eu ia te dizer, assim, que também eu conheci livros físicos que também são interativos para a criança, porque ela vai, puxa, alguma coisa ali, tem um título, tem um nome, aparece alguma coisa, aparece um palhacinho, aparece um macaquinho, ou, enfim. Tem vários livros interativos e que instigam a criatividade dos autores, né? O digital tenta puxar isso para ele também, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, eu acho assim, como a gente tem que desenvolver as habilidades finas da criança, eu ainda fico com o físico para ela, né? Sim. E nada impede que ela faça algumas coisas, às vezes digitais, algum jogo que ajuda a alfabetizar, que ajuda a entender a pronúncia das palavras, os fonemas. Ela até pode usar algumas coisas, né, eletrônicas, mas o material, o físico, né, ainda acho importante para a criança. Sim, com certeza. Bom, então, como autora, como surgiu a vontade de você escrever? Pois é, aí um ponto que às vezes eu também fico pensando, até como leitora, assim, eu fico pensando, porque eu fui incentivada a ler, escrever ler em especial, pelos meus pais, quando eu era pequena, mas assim, nada assim muito sério, assim, sabe? Eu tinha livrinhos lá em casa, historinhas com de fadas, né? Foi aquilo, assim, às vezes eu comprava alguma escola, mas assim, aquela coisa de, nossa, toda hora te dá um livro, vamos ler juntos, assim, quando eu era pequenininha assim, né, mas depois de maior eu digo assim, vamos ler juntos, vamos ler historinhas de dormir, isso não teve muito, sabe, foi muito um gosto que foi surgindo. Eles me davam alguns livrinhos pequenos, eu fui gostando, eu lembro que eu assistia da TV Cultura, quando eu era pequena, tinha o Mundo da Leitura. Daí falava sobre livros, assim, sabe? Eu não sei bem dizer qual foi o fator, se foi essa questão da infância, talvez, que inconscientemente me trouxe para esse mundo, enfim. Mas eu sempre, quando eu comecei a ficar maior, eu tinha o sonho, era um sonho meu, ler um livro grande, né? Ler um livro assim, era o meu sonho, né? Eu tinha só livro pequenininho para ler. E eu ficava pensando, né, como que eu vou conseguir livro? Livro é muito caro, na biblioteca. As bibliotecas da escola às vezes falham nesse ponto, porque parece que a biblioteca é um negócio meio inacessível, assim. Tu vai lá só quando a professora leva, né? Você não tem muita liberdade de ir lá pegar. Isso foi bastante comentado com a professora Rosa, agora ainda não foi ao ar esse episódio até. É o próximo episódio o ensino universitário, a educação nos campos de cima da serra, módulo 2, o ensino universitário. A professora Rosa, ela fala muito sobre isso aí, a falta de acesso às bibliotecas das escolas, né? Que eu também senti essa dificuldade quando era professora, né? E vários alunos na biblioteca. Outra coisa que ela falou também, que a mesma coisa que você falou, se estraga o livro. Mas que bom que estragou, porque sinal que manuseou, que viu, que folhou, que sublinhou alguma coisa, sinal que ele leu. Não é estragar por maldade, né? Não, estragar por causa do manuseio. O manuseio, né? Isso é normal, sim. Né? E daí eu não tinha muito, eu não, como é que eu vou dizer assim, não chegou essa informação até mim de que eu poderia ir na biblioteca pegar livro, assim, por conta própria, né? Olha que... Então, durante o meu tempo de estudante. Lá no Irmão Getúlio até tinha mais essa liberdade, eu lembro que as professoras ofereciam, assim, que eu peguei uma vez um lá difícil, meu Deus do céu, fiz uma escolha ainda que tá louca. Mas ali no fundamental, muito Não pouco. lembra que livro que era esse? Era como é que era? Castelo de Vidro, eu acho. Foi bem complicadinho de ler, assim, eu não sei se eu captei muito bem a mensagem dele. Eu acho que é mais voltado para uma obra literária, assim, eu queria uma coisa de entretenimento, me assustei um pouco. Mas, enfim, a Irmão Getúlio foi um pouco melhor. Quando eu era pequena, que foi onde eu tinha essa ânsia de querer livros e não conseguia onde,
não me lembro assim da escola oferecer isso, sabe? Entendo também o lado da escola, porque todo o material que é ganhado, e tem muito aluno que não valoriza aquilo que tem, que estraga de propósito, que pega e não devolve de propósito. Mas na verdade é para eles, né? Sim, é para eles. Não é para a escola, é para o né? aluno, né? Eu acho que há uma distorção, sabe? Pois é. Da visão das pessoas, que todo aquele material que está ali Sim. é para o aluno. E o aluno tem que ser ensinado a valorizar isso. Exatamente. Ele está na idade de aprender a valorizar, né? As pessoas... eu me lembro assim de umas historinhas que tinha quando eu era criança, que os personagens eram livros, os próprios livros contavam, né? Que derramaram água nele, daí ele estava lá todo tremendo, com frio, então assim, era toda uma historinha para ensinar nós a nos colocar no lugar do livro e cuidar do livro, né? Para quê? Para sempre ter, né? Para as outras pessoas também, né? Sim. Poderem utilizar. Então eu não tinha ali como pegar, não tinha muito assim, mas eu queria. Eu pedi um dia pra minha mãe, se ela me dava alguma data comemorativa, se ela me dava um livro grande, mas eu queria um livro grande, né? Daí fomos na livraria, foi ali na Ponte Gospel. Fomos lá comprar o tal do meu livro, né? Daí eu olhei vários, acabei escolhendo a seleção. Que idade tu tinha, será, quando tu queria ler um livro? Uns 12, 13. Uns 12, eu acho. 13, por aí. Aí escolhi a seleção. Que daí eu fui descobrir depois que descobri naquele dia que eu vi, que era uma série de livros, né? Só eu não sabia só se finalizava ali e depois continuava com outro personagem, aquela história, ou se acabava a história no meio e depois tinha que dar sequência no próximo livro. Mas enfim, achei bonito, interessante a história, enfim, tenho esses livros, eu tenho até hoje, vou ter pra sempre, porque marcaram muito a minha história de Tu leitora. lembra o nome dele? O livro é A Seleção, é da Keira Cass. Aí eu comprei, adorei, né? Então fui lendo, ia lendo aos pouquinhos, bem assim, era uma fase tão boa da minha vida, porque eu ia lendo bem despretensiosamente, eu morava no sítio, daí eu tinha isso pra fazer, não pegava internet, né? Então eu ficava lendo, li 2 vezes já esses livros e tenho vontade de ler de novo, sabe? Marcou muito a minha infância, ali emprestei pra uma amiga, depois ela gostou bastante também. E daí ali começou, sabe? Só que daí eu também notei, já tava ficando mais moça, né? Vendo que livro não era uma coisa tão barata, né, de você comprar. E daí eu me preocupava com a questão de como é que meus pais iriam manter essa minha gana de querer ler, né? Aí eu descobri a biblioteca pública, que eu também não sabia que existia. Olha, eu acho que já existia faz um tempo, eu pena acho. que não divulgam tanto, Pois né? é. Hoje eu falo muito para os meus alunos, eu incentivo muito eles a irem lá, sabe? Porque eu não fazia ideia que existia. E eu pensava, nossa, podia ter um lugar onde emprestasse livro para as pessoas, que as pessoas pegassem o tempo e tinha e eu não sabia. Aí eu descobri a biblioteca pública e ali, nossa, sabe? Então a minha mãe trabalhava na cidade, toda semana eu ia na biblioteca pública, pegava um livro, lia naquela semana, ia lá devolver, pegava outro e assim a gente foi. E tu continuava morando no sítio? No sítio, naquela época assim. Que eu vim pra daí cidade. dificulta um pouquinho, né? Mas não foi impossível, né? Pois é, demos um jeito. Eu vim pra cidade quando eu fiz 15 anos, daí ali eu continuei na biblioteca. Mas aí depois eu comecei a comprar mais livros, daí tive outras oportunidades, né? Agora eu sou bem consumista em relação a isso. Que bom. Que bom que tu é consumista comprando livros. Pois é. Né? Isso é muito bom. E daí acho que foi disso que veio a minha vontade de escrever, sabe? Antes eu já tinha, desde pequena, assim, eu lembro, eu tenho um caderno lá em casa, assim, um caderno de capa mole, que eu escrevia minhas historinhas, sabe? Desde criança, assim, eu gostava. Surgiu em mim aquela vontade. Mas começou a surgir mais forte quando eu brincava, morava no sítio, brincava sozinha, né? Daí eu brincava de alguma coisa e pensava, nossa, como seria legal se tivesse um filme ou uma história que contasse essa brincadeira que eu tô fazendo, né? Eu criava, tipo, um cenário, meio que atuava assim na brincadeira, né? Sim. Daí eu pensava, nossa, mas eu podia escrever, então né? Eu ia lá e escrevia. Só que eu queria, meu sonho, eu tentei várias vezes quando eu era criança, comprar um caderno pequeno, assim, né? E começar a escrever na primeira página dele e só parar de escrever lá no final. Eu queria fazer um romance, né? Um livro grande. Mas eu não conseguia, né? E eu não entendia por que as ideias não vinham na minha cabeça, porque tipo, eu conseguia escrever só umas 5 páginas e parava. Mas era porque eu era pequena, porque eu nunca tinha lido um livro grande, então pra mim ter um repertório eu precisava ler um livro grande, né? Tu tinha que ter mais experiências. Quando eu comecei a ler daí foi ao contrário. Quando eu comecei a ler A Seleção, daí eu quis escrever um dia uma história que era para ser mais curta e eu comecei a escrever, não parava. E eu comecei a ser muito detalhista, né? Porque eu comecei a ler daquele jeito e comecei a escrever daquele jeito.
E aquela história nunca mais foi finalizada depois também, porque daí eu cansei de escrever a mão de tanto que eu tinha ideia. Mas qual é o teu gênero textual, então? Eu escrevo romances. Romance, tu escreve. Aquele em específico que eu tava escrevendo naquela vez era um romance policial. Mas daí eu nunca mais fui muito pra frente com ele, sabe? Tu não publicou esse? Esse não. Ah, mas tu deveria voltar, então, revê-lo. Eu penso várias vezes nisso, mas eu ainda não consegui Nada. estruturar ele na minha cabeça ainda. E qual é o primeiro livro tu publicou já, né? Sim, eu publiquei. E qual o teu primeiro livro, então, que O tu primeiro livro que publicou? eu publiquei foi o segundo que eu escrevi. Foi esse aqui. O Mordomo. Mordomo, que Isso. legal. É um romance de época. Foi uma época em que eu comecei a ler os Bridgertons, e daí eu comecei a entender o que era um romance de época, né? O que se faz. Daí quis escrever, né? Essa história, a propósito, é muito interessante porque eu escrevi ela, eu criei ela quando eu era criança. Eu assisti o livro O Turista, que era do Johnny Depp, que eu gosto bastante do autor, e daí eu pensei, nossa, eu podia criar uma história bem... Na verdade, não tem nada a ver com o filme, sabe? Só por causa do título mesmo. Eu podia criar uma história bem... um título bem assim, sabe? Tipo, ou a alguma coisa. Eu disse, eu vou criar um mordomo, então. Daí eu inventei a história, não tem nada a ver com o livro. Eu inventei uma história, só que aquela história que eu criei quando era criança, devia ter uns 10 anos, 12 talvez, era uma história atual. Era de uma atriz que... Não vou dar spoiler porque conta muito daí da história do livro aqui. Sim. Mas era com uma atriz e com um mordomo, assim, atualmente, né? E tá aí, ficou aquela história lá e eu disse, nossa, ficou bem legal, mas é curtinha, né? Tipo, dava umas 10 páginas. Aí tá, aí eu decidi, eu vou pegar aquela história de novo agora, desde eu já tinha, quando eu escrevi esse livro, eu tinha uns 18 anos, 17, 18. Aí eu disse, eu vou pegar aquela ideia que eu tive lá de criança e vou transformar aquela ideia num romance de época. Daí eu modifiquei, em vez de ser uma atriz, era uma lady, né, vivia numa casa em 1884, fala um pouquinho sobre a Revolução Industrial, daí eu quis colocar algum termo da história importante, né. Então vai contar a história dessa personagem com o mordomo dela, que eles vão lutar contra algumas questões, muito sobre o machismo também, assim, sobre essa questão que teve da Revolução Industrial, sobre tudo que isso acarretou, né. Mas Sim. é um romance, né? Ele tem esse fundo histórico, mas Então, ele é voltado Então você escreveu esse romance com 18 anos. com 18 anos. Então você estava já na faculdade? Acredito que sim, não tenho certeza, mas Normalmente se eu não, termina com 17 ali, 17, 18, entra na se faculdade. eu já não estava quando eu comecei, eu logo comecei a faculdade quando estava escrevendo. E a faculdade que você começou a fazer era de Pedagogia. pedagogia. Mas sim, eu já estava na faculdade. E aí sim. vocês tinham história ou tu teve mais história no ensino médio? Mas não, nem no ensino médio, se for ver direito, porque era magistério, né? Daí eu tive Era história só no magistério. primeiro ano. E por que Mas- te chamou a atenção assim ser a Revolução Industrial? Eu sempre O fui cenário. fascinada por história, sabe? Tive uma prof muito maravilhosa no meu fundamental, que eu gostava muito assim, do jeito que ela explicava, enfim. E daí eu acompanhava pessoas que fazem divulgação, como é que seria o termo? Influenciadores digitais de literatura. Eu acompanho até hoje a Paula Alexander, gosto muito dela, dos conteúdos dela. E na época ela falava muito mais sobre romance de época, sabe? Ela era um dos gêneros que ela mais falava de livros. E dela falava sobre, é interessante ter um livro de romance de época, mas que ele traga alguma coisa, um fundo histórico, fundo né? histórico, Não só assim, né? ser uma princesa, ser uma lady, ser, né, um cavaleiro, enfim, trazer uma questão histórica. Daí quando eu fui escrever, eu disse, eu vou ver o que teve, eu pesquisei na internet o que são pontos importantes da história. Daí eu me interessei por esse aqui em específico, assim, sabe? Que eu queria algumas coisas, eu falo sobre essa questão do trabalho, sobre o surgimento do carro. Depois eu fui pesquisar bem a fundo, né? Primeiro eu falava sobre o carro mais moderno, daí eu vi que na época, em 1884, ali quando se passa, estava surgindo o carro. Então eles não usavam muito carruagem, mas já tinha o carro que era um modelo bem mais pequeno, assim, não cabia muitas pessoas. Eu estudei bastante ali pra isso, sabe? Então eu sempre adorei a história e quis ir pra esse ponto. Que legal, bem interessante essa tua história. Tu vê que cada um tem uma história diferente, né? Sim. Do seu processo criativo. Então, como é o seu processo criativo, né? E se mudou nos últimos tempos? Mudou bastante. Ainda mais agora com o mestrado eu tenho outra visão. Sim, vai aprofundando daí, né? Sim, esse livro aqui, com qual deles eu fico, eu escrevi ele para ele ser mais adulto, assim, para o público adulto, na verdade.
mas ele acabou cativando muito infanto-juvenil ali, os adolescentes. O adolescente, Isso. né? Eu achei assim que pelo título dá a impressão Também mais... porque seria um Wild, porque os protagonistas eles estão na faculdade já, né? Então eles já são adultos, né? Mas estão saindo daquele processo de adolescência para virar adulto, né? Então ele geralmente chama muita atenção do pessoal que é adolescente. E eu escrevi esse livro antes do Mordomo. Só que eu publiquei o Mordomo primeiro porque estava mais ali. Eu publiquei no mesmo ano que foi publicado o primeiro livro da academia. Porque daí quando a gente criou a academia, isso aqui eu escrevi assim, tipo, pra deixar guardado, sabe? Eu escrevi, diz um dia, né, Deus vai olhar pra mim e eu vou conseguir. Mas às vezes Deus está ocupado com outras coisas também, né? Então eu tenho que dar meus passos. Sim. Então só escrever e ficar ali parado e deixar ali não dá certo. Então você tem que tomar as iniciativas. Quando a academia veio e surgiu a academia e procurou editoras, procurou gráficas, e disse, não, é possível, né? É só eu me esforçar, eu economizar em algumas coisas e eu consegui publicar o meu livro. Eu publiquei na mesma editora, eu lembro que foi mandado fazer o livro da academia, né? Eu primeiro, o meu livro e o livro do João Toffoli, que na época era compunha também a Academia Vacarense de Letras. Sim. Nós três pedimos a leva dos nossos livros, daí nós estressamos bastante com essa editora, com a Garcia, porque eles entregam, né? Da qual cidade que é essa? Deixa eu ver aqui. Mas é longe esse aqui. Ai, aqui não fala. Na ficha tem aquela fichinha, né, catalográfica. Não foi colocado. Não me lembro, mas eles eram... Bom, tudo bem. Era fora do Rio Grande do Sul, sabe? Fora do Rio Grande do Sul. E daí vocês conheceram pela internet? Assim, a gente pesquisou, foi o preço mais acessível que tinha, né? Porque eu acho que o mais difícil é algum tipo de financiamento, né? Pois é. O que tu me diz, assim, sobre a ajuda para publicar? Teve ajuda de familiares? É bem complicado. Não, teve na que se verdade, virar? Eu própria para escrever, eu vejo assim que às vezes eu não consigo ajuda nem depois de ter escrito já. Porque às vezes, tipo, tu fez a parte mais difícil, que foi publicar o livro, né? Que é escrever e publicar. E daí o pós do livro também é difícil, porque você chama as pessoas para o lançamento, as pessoas não valorizam, as pessoas não vão, as pessoas não compram, as pessoas não... É bem complicado, sabe? Vai se tornando um funilzinho, assim, da quantidade de pessoas que disseram que vão te apoiar até as pessoas que realmente te apoiam, é uma redução, sabe? Então ali eu não tive, fui eu por mim mesmo, sabe? Eu tive apoio moral dos meus pais. Isso também. Então, na verdade, é um sonho do escritor, normalmente, o livro. Eu vejo assim, né? Sim. Quem é escritor, é assim, aquele sonho de publicar, né? E aí faz qualquer negócio para publicar, né? Pois é, mas eles porque foram... é pouco incentivo, né? Tinha um valor bom ali a gráfica, só que eles se enrolaram muito, daí era para ficar pronto num dia, daí chegava naquele dia, eles nem tinham mandado ainda e ficavam se fazendo, e nossa, demorou, sabe? Demorou muito, mais de um mês ali do prazo que eles tinham prometido até lá, sabe? A gente se preocupou, a gente achou que eles tinham pegado nosso dinheiro e tinha subido no mundo, ou que dá essa preocupação também, né? Ou que ia chegar porque nós tinha data de lançamento marcada. Enquanto não chegar os livros, a gente fica com isso na cabeça, né? E daí nós pensamos, nossa, nós vamos perder a data de lançamento, vai vir só depois, foi bem complicado. Mas deu tudo certo no final, sabe? Então... É os percalços de ser escritor, na verdade. Pois é. Né? Mas sobre o meu processo criativo, que eu me perdi no meio do processo. Sim. Não tem problema, pode falar do seu processo criativo. Eu escrevo romances, né? Em específico, eu comecei a escrever. Eu fui muito para esse ramo depois, escrevendo poemas, porque nós tínhamos lá no Irmão Getúlio um grupo, não sei se tem ainda, de alunos autores. Daí nós criamos esse mural do aluno autor, nós tínhamos um grupo no WhatsApp, a gente fez um Instagram, a gente publicava poemas lá naquele Instagram, a nossa base mais ou menos era isso, assim. Desse projeto veio para a academia daí, eu, a Ana Luísa e a Poliana, nós éramos as mais ativas ali naquele projeto. Então a gente escrevia no WhatsApp, alguém fazia o post e publicava nas redes sociais. E daí a Prof. Maria, que era a diretora na época, e ela participa do Rotary, né? Então eles tiveram a iniciativa de pegar tudo que nós tínhamos escrito e colocar no livro.
Eu achei muito bacana a iniciativa, assim, sabe? Foi meu primeiro livro publicado ali, com alguma coisa minha, né? Não é um livro meu, mas tem algumas coisas escritas por mim, né? São vários autores, alunos ali da escola. É tipo uma antologia, né? Isso. Poética, é só poemas. Poética. Né? Eu acho, não sei se tem alguma coisa... Porque a antologia pode ser só de poesia, pode Sim. ser uma mistura de poesia e conto. Sim. Aí eu escrevia muito poema, depois eu parei, assim, hoje eu tento, às vezes eu tenho um trave com isso, sabe? Não vai mais pra frente. Então eu sempre escrevo romances, eu tenho dificuldade de escrever textos curtos, tipo os textos que eu coloco nos livros da academia, sempre os contos da Juliana Magda, que é uma detetive, né? Então é um conto, é um romancezinho curto. E eu tenho muita dificuldade, sabe, em fazer coisas curtas. Exatamente. Resumido, né? O que é irônico, né? Uma crônica, um conto pra ti é difícil, mais fácil é um... Porque eu me prolongo muito no que eu tô vendo ali, eu escrevo muito. Irônico, porque quando eu era criança era o meu trave, né? Eu queria escrever muita coisa e não conseguia. Hoje eu quero escrever pouco também não consigo. E não consegue escrever pouco, e sim muito, né? Sim, e daí eu escrevo voltado para literatura romântica, né, geralmente. Às vezes eu tento para outras partes. E hoje, como o mestrado fala muito sobre essa literatura, romance literário, né? Não romance de entretenimento, porque as minhas obras são entretenimento. No meu mestrado a gente vê muito sobre a literário, né? Que é um outro viés, assim, às vezes textos com finais abertos, é um texto que não vai te entregar tudo explicado. Você tem que ler aquilo, ver o que aquilo reflete em você, ver a mensagem que aquilo te traz, a interpretação que vai te trazer, não vai te contar tudo nos mínimos detalhes, você tem que criar você também algumas coisas. Então hoje eu penso em escrever mais por esse lado. Nunca tentei ainda, sabe, mas me cativou bastante. Mas a princípio ainda sigo nos meus romances aí. É que tu é bem detalhista, então acho que vai ter uma certa dificuldade, mas tu vai ter que meio se transformar, né? Transformar o teu processo criativo. Não quero abandonar essa mas isso, qual dos dois é mais procurado atualmente, será? Esse mais literário, que não tem final certo, que não tem uma coisa acabada, né? Não quero dizer uma mentira, mas eu acho que ainda os de entretenimento são mais procurados, sabe? Porque são mais, né? Porque... Eu concordo contigo. Olha os livros do Dan Brown, por exemplo, não sei se tu já leu algum. Não. O Código da Vinci, é uma série, né? Sim. É o Código da Vinci, é sempre o Robert Landon, né? Que é o principal, né? O personagem principal, que ele tem aventuras com a Sophie Neveu, né? Que daí é na França, e daí, enfim, tá sempre envolto em mistérios, um assassinato e as obras do Da Vinci, ou daí, enfim, umas coisas assim, né? Sim. Então, porque mas esse tem começo, meio e fim, né? Sim. Esses são mais assim pra você que quer ler, você quer relaxar, você quer se sentir bem ele lendo, né? E eu acho bom umas férias assim. Exatamente. Esses outros são livros que às vezes te trazem uma sensação ruim, né? Te trazem um asco, eles são feitos pra te desconstruir. Parece mais filosófico, então. Tipo isso. Né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo ali de um que eu li antes do mestrado ali. Só que aí está um problema também. Eu tentava ler esse tipo de literatura levando ela para o entretenimento. E não dá. Sim. Você tem que ler sabendo que ele é um livro que vai te trazer outras sensações. Eu li Tudo é Rio. Acho que era Carla Madeira, se não me engano. E ele é um livro assim, que fala muito sobre prostituição, sabe? Então você vai lendo ele e você vai... Sei lá, não é uma coisa assim, que legal, vou lá lendo o livrinho, sabe? É uma coisa que tu vai assim, meio forçando. É tipo o Conto da Aya, né? Não sei se tu já leu o Conto da Aya. Isso, é eu tô assistindo a série, eu tô com um livro pra ler, ainda não li, mas a série. Eu não li também, mas falam muito. Mas é difícil, né? Eu não assisto, eu não faço... como é que a gente diz de assistir um atrás do outro, uma né? Maratona. Uma maratona, não faço, eu também não. Porque ele é muito pesado. Sim. É um soco no estômago, né? É exatamente. Então, assim, ele é pesado, mas assim, eu sinto que é necessário tu assistir, porque ele é uma distopia, né? Que se passa nos Estados Unidos, mas a gente observa o que está acontecendo no mundo e a gente fica com medo que realmente aquela distopia venha a acontecer. Sim, é isso que a literatura quer propor também, né? No mestrado eu li, até bem recente, A Cocanha,
que é bem histórico, assim, fala ali sobre a chegada dos italianos aqui no Brasil. Como é que é o nome? Aí a gente fala do livro, agora me esqueci. Quais que os autores, então, que tu mais gosta, assim, escritores e escritoras, que tu mais gosta? Que daí tu já vai lembrando também desse. Sim, eu me lembrei que era da Cabeça do Santo, a gente viu também. De autores, eu atualmente, por causa do mestrado, estou lendo muito a Conceição Evaristo, que é da minha dissertação, vai ser sobre ela. E de autores de entretenimento, eu gosto muito da Colleen Hoover, porque são livros de entretenimento, mas eles trazem todo um desenrolar ali por trás, sabe? Não é só... Não é só traz uma mensagem. Ele é mais voltado para isso, mas e traz uma qual é o mensagem gênero dela, assim? A Colleen Hoover é romance. É romance, mas ele é suspense, é drama? É mais pro drama. Eu só li um livro dela, mas eu tenho certeza que eu leria muitos outros e queria gostar, porque mexeram muito comigo. Eu li Assim que Acaba, que fala sobre violência doméstica. Sobre violência doméstica. Então ele é um livro que ele é escrito de uma forma que faz com que você se coloque na pele daquela personagem que está sofrendo a violência doméstica. E eu li aquilo e eu pensava, e eu comecei eu também me apaixonar por aquele personagem que estava machucando ela. E aconteciam cenas dessa violência doméstica e você ficava pensando, mas será que é mesmo? Mas não vai acontecer de novo, ele é uma pessoa boa. E eu pensava, mas é sério que eu tô passando pano pra esse cara, ele tá fazendo coisa ruim pra ela e eu tô defendendo. Então ele vai mexendo com a tua cabeça ao ponto que você começa a se colocar no lugar dela. Ver que não é simplesmente assim, ele tá me batendo, então eu tô indo embora. Não é tão fácil. Não é tão simples. Ele mexe muito com a nossa cabeça nesse ponto, sabe? E outros livros dela eu não li, mas assim, que tem temáticas muito parecidas, assim, sabe? E então, assim, qual a importância de escrever e como é ser escritora? É você transmitir as suas ideias para outras pessoas, né? Mas o importante não é o que você quis dizer, é o que aquilo vai refletir na outra pessoa, o que ela vai interpretar com aquilo. Então você está abrindo portas para outras pessoas, você está convidando as outras pessoas a adentrarem no mundo que você criou, e isso é muito grandioso, eu acho, assim, permitir que alguém entre na tua mente, tire as interpretações delas, mas é a tua ideia, é a tua criatividade, é as tuas vivências, porque é difícil separar o escritor da vida do escritor, né? Então sempre acaba indo um pouquinho de você ali junto. Claro, muito da gente. Sim, então é esse despejar, assim, né? Você contando a tua história ali, que você não tinha muitos livros e que eles levaram apenas livros pequenos, e eu fui ao contrário. A minha mãe encheu a casa de livros e eram na maioria enciclopédias, mas eram enciclopédias maravilhosas. Sim. Tinha muita fotografia, tinha era muita coisa. Nem tu falou do automóvel, ali dizia tudo como foi inventado e como funcionava o automóvel. O avião, as invenções, tudo, sabe? Aí tinha outra que tinha o fundo do mar, tudo que tinha no fundo do mar. Então, assim, a gente se criou no meio de livros e livros densos. Sim. Né? O dicionário era aquele grandão, assim, com a capa preta, né? Era um dicionário substancial, assim. Então, qualquer palavra que tu não soubesse, a gente brincava de procurar o significado da palavra. Então, alguém dizia uma palavra, ou às vezes procurava uma bem difícil no dicionário, e vocês sabem o que é tal coisa? Então, assim, foi bem diferente, né? E eu penso, assim, que a minha mãe foi fundamental, assim, ela e a minha irmã mais velha, foi fundamental para mim chegar a ter vontade de escrever e me transformar no que eu sou. Elas foram fundamentais, porque eram elas que levavam os livros, e livros importantes, livros de história, né? Eram sempre livros aprofundados, era o contrário. Sim. Até o primeiro livro que eu li era A Rainha do Gelo. Para minha idade era muito, eu tinha 6 anos de idade. Então vi A Rainha do Gelo. Nossa, para mim era grande, sabe? Não tinha tanto desenho, tinha mais texto.
Sim. Mas eu aprendi a ler e escrever dentro de casa. Sim. Então é bem diferente o contexto. Você vivia no sítio e eu vivia numa cidade imensa. Eu nasci em Caxias do Sul, né? É outro cenário. Já era a Revolução Industrial dentro do local onde eu nasci, porque era a industrialização. Né? Estava acontecendo a industrialização no Brasil quando eu nasci. E vivia praticamente numa metrópole industrial, tinha muita indústria. Sim. E é bem ao contrário de uma pessoa que trabalha, que mora, né, num sítio, vive num sítio, é outra lógica, né? Então é tudo diferente. Mas então, Milena, eu poderia passar a tarde toda aqui conversando contigo, mas eu peço assim para te deixar um recadinho, então, para os nossos visualizadores, né, sobre a tua profissão de escritora, a tua habilidade em escrever, em escrita, o que você, para o público jovem, assim como você, o que você indica para eles, assim, para quem gostaria, né, de ser um escritor, o que tu poderia dizer para eles? Eu digo que a gente tem que ter nossos sonhos, mas fazer todo o esforço possível para realizar, porque foi uma coisa que eu aprendi, é que os sonhos não se realizam parados, não se realizam sozinhos. A gente tem que ir atrás deles e fazer acontecer, né? Então, às vezes parece distante, mas não custa a gente ir lá e olhar o valor de uma coisa, ir lá olhar como é que faz tal coisa. Às vezes é tão mais simples do que a gente acha na nossa cabeça, né? A gente prefere ficar na nossa cabeça achando que é difícil, sem ir realmente investigar se é difícil mesmo, né? Então, assim, existe muita... Eu sei que a literatura é algo que custa dinheiro, e bastante dinheiro atualmente, mas existem muitas formas de você conseguir ler sem gastar dinheiro. As bibliotecas públicas são um forte aliado em relação a isso. Eu moraria na deles se eu pudesse. Eu adoro. Então, sempre vá atrás, e se você não acha que não gosta de algum livro, não se mantém lendo ele não, porque ler é para ser prazeroso, na maioria das vezes, né? Claro que nós falamos aqui sobre outros tipos de literatura, mas de forma geral é para ser prazeroso. Então, se você não gosta daquele livro, abandona ele e pega outro, porque você vai achar algum que você vai gostar. E leia para você poder escrever. A escrita é libertadora, então a gente pode colocar tudo que a gente imagina no papel ou na tela do computador, e não deixe parado, porque deixar coisas guardadas não agrega em nada. A gente tem que mostrar para o mundo. Isso aí, parabéns. Então, nós vamos aqui agradecer, né, a presidente, né, atual da Academia Vacariense de Letras e do Regional para o Universal, para o canal YouTube HL História Legal, a cultura nos campos de cima da serra. Um grande abraço a todos vocês. Websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Bibliografia. Entrevistada: Milena da Mota Paim Silveira. Primeira antologia da Academia Vacariense de Letras, Garcia, 2022. Segunda antologia da Academia Vacariense de Letras, Print Story, 2023. Terceira antologia da Academia Vacariense de Letras, Print Story, 2024. Quarta antologia da Academia Vacariense de Letras, Print Story, 2025. Silveira, Milena da Mota Paim. O Mordomo, Garcia, 2022. Silveira Milena da Mota Paim, Com Qual Deles Eu Fico? Print Story, 2024. Para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Créditos: filmagem, edição de vídeo, narração e escrita, Isabel Carneiro de Almeida. Fotografia, Isabel Carneiro de Almeida.
e acervo documental AVL, Academia Vacariense de Letras. WhatsApp 51996899085, PDF R$ 25,00 e físico R$ 50,00. Para aquisição do livro O Frigorífico Vacariense, nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964 a 1997. Para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Fale sobre sua aldeia ou cante sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Um grande abraço a todos vocês.